Pessoal, presta atenção aqui, já começamos o Precisamos Conversar com os seguintes assuntos. As mães das vítimas da chacina do Rio de Janeiro, uma mulher que se autodenomina esquerdogata, andou desacatando autoridades da pior maneira possível, e o documentário A Vizinha Perfeita. Alguém aqui já teve problemas com os vizinhos? Eu já. Não sai daí. Olá a todos! Mais um Precisamos Conversar entrando no ar. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas. Eu sou a Juliana Baroni e estamos começando agora o nosso programa que vai ao ar todas as terças às 19 horas aqui no ICL, com reprise nas quartas às 15 horas. Eu estou na companhia luxuosa dessas mulheres aqui, vou apresentá-las, hein? Atenção! Márcia Tiburi, muitos livros no currículo e muitas ideias na cabeça. Viva! O mais novo livro de Márcia Tiburi, olha aqui. A Ninfa Morta. Ela não para de pensar, minha gente. A super cantora e historiadora Açucena, que hoje vai fazer uma palhinha muito especial pra gente. Como né? sempre ela faz. Vai ser surpresa, né? Sim. Então aguardem até o final do programa. E Sara Zara, nossa antropóloga das redes e das ruas. Aplausos, babadeira. Tem placa das redes que o povo me pedir trem que eu não tenho pra dar pra Não é na rua não, é na rede. O negócio acontece na rede. Aliás, esse cabelo está maravilhoso. Agora tá mais molinho. Agora não tá doendo. Ela falou que semana passada tava puxando ela todinha, coitada. Parecendo um satanás pendurado na cabeça, mas agora tá... Parecia eu quando faço rabo de cavalo, que eu não quero pentear o cabelo, faço aquele rabo alto. Eu fico assim, parecendo uma japonesa. Você vai assistir egípcia também, eu Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo, tá? Aqui é só gente bonita, elegante, sincera. Mas vamos lá. Bora trabalhar, que hoje o programa tá difícil, gente, porque um velório a céu aberto. Desde amanhã de 29 de outubro de 2025, essa foi a imagem que ficou. Corpos enfileirados na Praça São Lucas, no Complexo da Penha, no dia seguinte à chacina no Rio de Janeiro. Total de mortos, 121. O que se via era o desespero das mães. Vamos falar sobre elas, tá? Elas que foram atacadas pelo ex-deputado federal Arthur Duval. Afinal, é mais fácil culpar quem não tem escolha, não é mesmo? Você viu isso, Márcia? Não teve como não ver, né? Fomos todas impactadas por essa atrocidade, né? Vimos uma cena de frigorífico, carnificina, matança de gente pobre e preta para o espetáculo eleitoreiro do governador do Rio de Janeiro. Gente, eu não posso falar desse assunto sem voltar a uma memória muito intensa e tensa que eu tive na vida, que foi o fato de que eu fui candidata ao governo do estado em 2018, do Rio de Janeiro. E aí é isso, o povo acaba votando nessas pessoas que são milicianos, bandidos, canalhas, desculpem falar assim, mas é o nome da coisa, e optam por um projeto autoritário de violência, um pouco por ignorância, outro pouco porque são massas realmente comandadas, manipuladas e que são colocadas, do meu ponto de vista, sempre numa espécie de, vamos chamar assim, retórica do medo, pressão para que sintam medo. E isso é filosofia política também antiga. Vocês vão a Maquiavel, no começo da modernidade, ele já falava, quando um governante não pode se fazer amar, ele deve se fazer odiar, temer, se ele quisesse manter no poder. E eu acho que essa estratégia, todo mundo percebeu que foi puro marketing político. Mata-se gente pobre e preta, contenta-se assim, assanha, assassina, dos grupos, dessa população, afinal de contas, que foi fascistizada, que vive apegada a esse afeto do ódio, gozando de maneira racista, de maneira homofóbica, transfóbica, misógina, que tem uma satisfação emocional com esse ódio, sabe? E aí o governador deu essa tacada, porque ele é um sujeito também que
Ele tem uma popularidade muito baixa, ele é uma figura inexpressiva, ele não sabe falar. Ele ganha nessa desqualificação. Ele é muito ruim como governador e como político e como figura pública e como presença e como imagem. Então ele ganha nesse momento em que ele causa esse estrago, essa catástrofe social, moral e política, e se capitaliza através desse efeito de poder causado pelo pavor e pelo medo. Porque as pessoas que estão, essa é a novidade, as pessoas que estão gozando, se sentindo satisfeitas com a matança dessas pessoas, essas pessoas estão borradas de medo de que aconteça a mesma coisa com elas. E acho que a gente pode também debater sobre isso. Eu queria, só para a gente dar o nosso recorte aqui, que muita coisa foi falada, vocês devem estar acompanhando desde o dia 1, através do noticiário no ICL, né? Aliás, eu quero parabenizar toda a equipe de jornalismo que fez uma cobertura muito difícil para quem estava lá. Juliana Dalpiva, toda a minha solidariedade, você esteve aí, não só no complexo da Penha e do Alemão, mas também na porta do IML. Então, eu quero deixar aqui meu abraço afetuoso às pessoas que participaram dessa cobertura trágica, né? Mas a gente queria trazer aqui o recorte das mães que perderam seus filhos, né? Para quem não sabe do que a gente está falando, eu estou me referindo especificamente à fala do ex-deputado Arthur Duval, e ele disse o seguinte: as mães de criminosos organizados, com todo respeito, elas falharam enquanto mães. Vocês vão me desculpar. Eu não sei se foi porque você não soube escolher o seu parceiro, se você escolheu o famoso moreno alto com cara de bandido que lhe abandonou. Você falhou como mãe. Eu esqueci de abrir aspas lá, porque é até difícil de eu ler essa fala absurda desse cara, né? Mas eu quero continuar falando com você. Não, Arthur Duval, a culpa não é sempre da mãe. Apesar do estereótipo comum e da carga mental, esse é um clichê que já caiu por terra há muito tempo. É pura misoginia. Posso dar uma atravessada? Desculpa falar. Por favor, atravessa. Mas eu quero ouvir você. Não, é que eu preciso atravessar para dizer o seguinte. Esse sujeito do MBL, ele não é simplesmente um ex-deputado. Ele é um sujeito que foi caçado. Porque ele é aquele cara é o tarado abusador, de Kiev. É o tarado de Kiev, é o tarado da guerra da Ucrânia. Eu tava na Europa na época que esse sujeito apareceu fazendo aquela fala horrorosa dizendo que as mulheres pobres eram fáceis da Ucrânia. Gente, só se falava disso na Europa inteira. E aqui no Brasil, esse sujeito acha que vai voltar. Ele falou que a fila... Como é que foi? Como ex-deputado? Que a fila de refugiadas tinha mais mulher bonita do que a melhor balada do Brasil. Olha, o que é isso? Turismo sexual de guerra? Não, e além de tudo, essa coisa do padrão de beleza branco e supervalorizando, hipersexualizando mulheres em situação de precariedade, o predador. De tragédia. De tragédia. Tarado predador. Acha que vai voltar como ex-deputado, caçado por ser o tarado de Kiev. Não, e agora, de novo, ele vem a público, ficou super, assim, em alta. Só dava ele nos feeds das pessoas que eu conheço. Triste. Falando mal, é claro. De novo, em cima de uma tragédia. É porque ele é bom em ser ruim. Tem gente que é bom em ser ruim. Então, ele investe. Você é sempre perfeita. Ele investe porque ele consegue. Mas eu queria saber se esse discurso dele também vale para todo bandido. Porque o jeito que ele fala, ele relaciona que bandidagem é só pessoas periféricas e pretas. Porque o desenho que ele colocou é isso. Perfeito. E ele deixa claro que as mães de bandidos, né, falharam quando escolheram e deixa lá o estereótipo escrito. Mas eu queria saber se esse discurso vale para mãe daquele rapaz que atropelou o filho e matou, de misericórdia, de Cissa Guimarães. Cissa Guimarães. Porque foi um playboy, tá? Que então o estereótipo dele é diferente. E bandido, porque ele é um assassino. Um assassino porque estava cometendo um crime, que estava fazendo racha. A gente sabe que no Brasil a gente não tem via pública que tenha a capacidade de suportar uma velocidade de racha. Então é crime. É crime. Perfeito. E ele tirou uma vida. Túnel fechado, na contramão. Quer dizer, ele não podia ter feito mais cagada. Exatamente. Né? Eu queria saber se esse discurso também vale para aquele playboy que pegou uma Lamborghini, sei lá, e arrancou o braço de um rapaz que estava andando de bicicleta porque também estava em alta velocidade. O Geyer, por exemplo. A gente sabe que o histórico do Geyer é de dirigir bêbado e de atropelar e matar pessoas.
Aí eu quero saber se esse discurso também vale pra mãe desses aí. Agora, nenhuma coisa ele não errou pra mim. Essa questão da gente escolher errado o pai do filho. Eu não sei se esse cara tem filho ou se ele vai ter. Se alguma mulher conseguir relacionar com esse homem a ponto de ter filho, aí, infelizmente, eu vou ter que concordar. Ela tá errando já do começo de deitar e deixar um homem desse gostar dentro dela. Aí a verdade vai virar uma absoluta. O tarado de Kiev, você tá dizendo? O tarado de Kiev. Tá. Como é que vai ter um filho como se desse? acha um galã, né? Com um histórico desse. Aí ela tá... Ele é muito... tamanho aqui, gente, ele é muito barango. Aí ela tá escolhendo feio. mal mesmo. Ele é pra muito poder... Ele é feio barangão. por dentro e por fora. Nossa, é horroroso. E tá aí se capitalizando nessa história, né? Se capitalizando porque chegou, fez esse discurso grotesco, ainda é a mesma lógica. O sujeito faz o discurso grotesco, infame e ridículo, causa efeitos de poder, aparece em toda a mídia de esquerda, então a gente tem que desmontar isso, porque é a hora que a esquerda começa a trabalhar para a direita, né, gente? É, porque a gente acaba que reproduz pra poder combater, e aí o que ele quer fica em evidência. Porque uma pessoa que fala isso, ela não quer saber a desgraça que vem depois, o resultado negativo, ela quer um resultado, né? E aí ele consegue. E tem uma questão populista aí, que eu acho que a gente tem que discutir, complexizar, que me preocupa muito, que é a discussão sobre segurança pública no Brasil. É uma discussão difícil, uma discussão cheia de contradições e complexidades que a gente tem que se propor mesmo a entender, inclusive quando ele quer responsabilizar as mulheres, as mães, ele está tirando do Estado a responsabilidade de um lugar onde o Estado não foi, onde o Estado não está, e onde um poder paralelo se instaura para ocupar... Com autorização do Estado, inclusive. Para ocupar o lugar do Estado. Então, a gente está falando de uma questão muito complexa no Brasil, que é a questão da segurança pública, que eu acho que ninguém aguenta mais o que acontece. Ninguém aguenta mais por muitas questões, porque existe um lugar de base. E parece que a gente fica naquele clichê, educação, educação, educação... Mas qual que aonde o Estado estava e está na criação dessas crianças, na oportunidade para essas crianças que se tornaram jovens e foram aliciadas pelo crime organizado. E aí você coloca a culpa nas mães? Não é só, e quando algum político tenta mudar isso, que foi o caso do Brizola com o Darcy Ribeiro, criando o CIEPs, durou um pouco tempo, o governo seguinte destruiu, acabou com o CIEPs, que era um lugar onde as crianças podiam fazer esporte, estudo, convivência, estavam ali cuidadas, porque as mães, essas mães que você está dizendo que abandonaram seus filhos, que a culpa é dessas mães. O Estado quem abandonou essas mães. Essas mães são mães solos e você sabe, você pode dizer melhor do que... E precisam trabalhar. Quantas vezes você teve que deixar a Brisa sozinha? Hoje, por exemplo, então, o absurdo não é nem... Sua filha teve asma hoje. Pois é, e ela tá lá porque precisa trabalhar. Crise de asma. Agora pensa, a pergunta não é nem sobre o que as crianças estão fazendo, é onde as mães estão quando as crianças estão fazendo alguma coisa, né? E estão crescendo expostas a um monte de oportunidades que a mãe e o pai poderiam estar conduzindo uma educação ali, mas estão ocupadas fazendo o quê? Trabalhando. Ai, dá até vergonha de ter que explicar um tempo desse, né? Não, preguiça, porque cara, assim, primeiro se culpabiliza as mães, é um negócio totalmente patriarcal e misógino, com certeza. Se libera os pais de qualquer culpa, aliás, isso faz parte da história do Brasil. Se libera, justamente. Criança sem pai. Quando quem ocupa... E aí vem um negócio que aí eu vou ter que me autocitar mesmo, que é o meu livro sobre o turbotecno macho nazifascismo. O tarado de Kiev, hashtag tarado de Kiev. Eu não vou falar o nome dele, é tarado de Kiev. Vamos botar esse nome do sujeito, vamos fazer um Instagram assim. E eu vou dar o crédito, aliás, não vou te interromper não, sério. Não, fala, amor. Não, depois eu falo, vai. Não, então, eu acho bom a gente fazer uma análise do macho limítrofe. São esses caras, o que é o macho limítrofe? É esse cara que vai lá e começa a fazer essa gritaria misógina. Ele é histérico, mas ele joga na conta das mulheres toda a culpa. Por quê? Porque assim ele se capitaliza. Fazendo ódio, ele se capitaliza. Isso aí é tática vagabunda da extrema-direita, já faz um tempão da extrema-direita, que é machista, mesmo quando tem mulher de extrema-direita, que é lambibotas, para não dizer coisas mais acadêmicas, tipo Bakhtin, lambicus, né? Tipo, citando aqui alta epistemologia, alta epistemologia linguística. Bota um pi. Enfim, mas é isso, é o macho limítrofe, é o cara que faz essa cena, limítrofe, escandaliza todo mundo, fala uma tremenda de uma asneira, mas ele se capitaliza porque ele fica ali, todo seguro, dizendo uma merda bem gigante. Vestido, né? Branco. Cafonão, branco, tarado, hashtag tarado de Kiev. Agora eu vou falar o que eu tinha interrompido, você peço perdão,
Então, a gente tenta não se interromper, mas às vezes numa conversa acontece isso, normal. tá, gente? Chat, segura a onda aí, que eu vou voltar a falar o que eu quero. Esse termo tarado de Kiev eu ouvi a primeira vez com a Cláudia Campolina, que é aquela atriz que é comediante, que tem um canal chamado Mundo Invertido, onde ela fala como se ela fosse um macho, né? É maravilhosa. É maravilhosa. Ela é E ela, eu tô trazendo ela à tona aqui, por quê? Porque ela sofreu um linchamento virtual por ter falado sobre esse vídeo do Arthur Duval, o tarado de Kiev. Tá? Ela sofreu um linchamento. Então eu quero, se você ainda não segue, você por favor siga @Cláudia Campolina. Ela é maravilhosa, é uma atriz que dá cara a tapa, que é uma pessoa importantíssima. Com muito humor, né? Com muito humor e muita inteligência. Ela fala o que tem que ser dito. Ela é muito criativa e aqui quero mandar o meu beijo, a minha solidariedade. Um dia, quando a gente tiver convidadas, eu vou convidar ela para participar do nosso programa, porque ela é uma mulher genial mesmo. Agora deixa eu dar uma notinha. Rapidinho, esse povo ainda reclama de liberdade de expressão. O que eles querem mais falar? Porque já fala tanto absurdo e não tem nada que restringe. O que eles querem mais, então? Eu te conto. Pelo amor de Deus, gente. Não, gente, eles querem... Por exemplo, eu sou processada por eles, não sei se vocês sabem. Pelo tarado? Não, o tarado não, mas o MBL já me processou. Tá. E aquele outro, Kim Kataguiri... Parece que eles são amiguinhos. Então, eles são todos do MBL, que é um movimento que fica fazendo importunação política sexual contra as mulheres. Toda vez que eu dou uma entrevista que eu falo deles, eles ficam me vigiando, eles me processam. Então, eles perdem, mas eles botam nas redes sociais que eles ganham. Eu sei. É uma coisa engraçadíssima. E eles fazem o assédio hoje comigo, além de tudo que vocês já sabem, que eu não vou contar de novo, eles fazem assédio judicial. Porque aí eles me fazem ter que ir lá pagar advogada, aí eles me fazem ter que ir lá me envolver com esse assunto. Eles ficam criando esse tipo de incômodo, só que assim, o que eles ficam perplexos é que eu não me incomodo. Por quê? Porque não é uma coisa pessoal. Eles me escolheram porque eu sou uma pensadora de esquerda, feminista, e que desmonto as crendices e as ideologias e as misoginias e todo o sistema de preconceitos que eles produzem, porque são especialistas, são aquilo que a gente chama, no mundo da teoria, de agitadores fascistas. É uma formulação técnica, assim, super interessante para analisar. Então, eles fazem essa canalice tentando deixar todo mundo em estado de estupor, mas a gente não fica. Sara, eu queria te perguntar, porque você é mãe solo, né? E você quando... Por opção? Mentira. Nem é por opção, não. É isso que eu queria. Então, assim... Ele diz, né, que é por escolha, você escolheu errado. Mas conta a sua história pra gente, pra ver se abre os olhos de pessoas vagabundo. desse tipo. Eu queria que você contasse a sua história. E aqui, ele não é uma pessoa só que fala, é um grupo. Ainda tem um monte de mulheres também que falam isso, né? Inclusive, tem uma coisa boa pra contar. Tinha uma cliente lá do salão que tinha essa mania de falar comigo e com Lu, que é outra mãe solo também, que veio da Bahia, que a gente não soube escolher o pai dos nossos filhos, porque existe também esse contexto de que parece que a religião precede a dignidade, né? A honestidade, a honra. Então, assim... Você estava na igreja rezando, você não escolheu seu filho lá? Então, o pai do seu filho lá, por isso que deu merda. Tinha uma pessoa no salão que ia lá e ela era muito, assim, uma família muito bonita, pai, mãe, filho, do jeito que, né, o povo gosta, tradicional. E aí ela falou isso comigo. Você não soube escolher o pai da sua filha. Eu falei, pois deixa estar, que o Saci pule seu favor. Pois o Saci pulou, que não deu 6 meses. Que ela chegou no salão e começou a conversar com a cabeleireira, cochichando, bem baixinho. E aí era um salão que a gente pensava alto, né? Salão de negrona, era tudo alto. Depois que foi saber que ela tava com vergonha de conversar, por quê? Descobriu-se que o marido dela estava ficando com outra pessoa, inclusive da igreja, sabe? Pegou o bafo da igreja que não falha. E aí ela foi entender que não é sobre saber escolher. Na verdade, a gente não escolhe nada. Se a gente fosse esperta, a gente nem filho, a gente tinha outra. 2005 ou de 2000 pra cá. É verdade, ninguém escolhe nem... Gente, não se escolhe. Não tá escrito na cabeça de ninguém. Será que a mãe do tarado de Kiev escolheu ter ele? Duvido. E será que ela falhou na educação dele? Cara, eu acho que ela fez o melhor que ela pôde. Mas olha a merda que deu. É muito triste isso, essa responsabilidade sobre as mães. Inclusive, é um discurso que as pessoas LGBT, que é a PN+, sofrem muito, né? De serem um projeto mal criado de suas mães. Então, me lembra, inclusive, de uma música genial que eu ouvi há muitos anos e é uma tristeza que ainda continue sendo uma realidade brasileira, que é Meu Guri,
interpretada pela Elza Soares, que eu acho que essa música cabe muito bem nesse contexto, porque a música ela já começa com a ausência do Estado e de políticas públicas que reverberem na vida da mãe e das pessoas que vão crescer em favelas, porque é interessante a gente pensar. Eu estava ouvindo um texto, antes de falar da música, do Raul Santiago, que é um educador, maravilhoso, um pensador, gosto muito, um ativista, e estava presente nos dois complexos, o complexo da Penha e o complexo do Alemão, quando aqueles corpos começaram a chegar. E ele disse uma coisa muito bonita. Primeiro, esse olhar para a favela como um lugar de potência. E ele falou, ontem foi o dia da favela, o dia 2 de novembro. Dia 2 de novembro? 3. Ou 3, dia 3. Ontem foi dia 3. Dia 3 de novembro foi o dia da favela. E ele falou, favela é um lugar de potência. É um lugar de futuro. É um lugar de belezas. A gente precisa olhar para a favela como esse lugar. E aí, voltando para a Anitta, né? Quando a Anitta fala, vocês querem que a gente cante coisas que não sejam um proibidão? Vocês querem que a gente cante um conteúdo que seja a hipersexualização, ou a violência, ou o tiro, o papum? Então nos deem uma outra realidade. Então é muito importante que a gente pense que a melhor resposta para o crime organizado não é essa retórica do terror de Estado, não é a retórica do absurdo, não é a retórica da morte, porque ali é um anjo da morte chegando contra todas as pessoas da favela. E qualquer pessoa. E o Estado projetando e sendo detentor de uma pena de morte que não lhe é de direito, inclusive. É porque não tem pena de morte no Brasil. Justamente. Agora... Então, a gente... são precedentes que estão sendo colocados e ilegitimados com o absurdo, né? É a barbárie. É a barbárie. E o massacre, né? O massacre pra, claro, causar aquele efeito também na imagem. A pessoa vê... Não, o paliativo, porque aí tem a questão da segurança pública, que é uma resposta que o Estado precisa dar. Como que eu dou essa resposta? E essa que é a contradição que as pessoas... A gente precisa levar esse debate de forma simples, porque eu acho que é complexo, mas também é simples. As pessoas têm a possibilidade de entender sem ser massa de manobra. Por isso que, só para terminar meu raciocínio, trazendo a grande Elza Soares e o Chico Buarque, que segundo o Chico Buarque de Holanda, a Elza Soares entendeu muito melhor essa canção do que ele, que é: quando seu moço nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. Olha a questão de escolha aí. Já foi nascendo com cara de fome, eu não tinha nem nome para lhe dar. Como fui levando, não sei explicar, e assim fui levando, e ele ia me levar, e na sua meninice ele um dia me disse que chegava lá. De repente ele chega, ele vira notícia. Sabe como é que ele vira notícia quando ele chega lá? Uhum. Assassinado de peito pro alto, em cima de um morro. Então esse é um retrato de um Brasil. E essa mãe tá aí, essa mãe tá viva, essas mães estão lá. E respondendo, Ju, acabou que eu não respondi, o que eu fui entendendo hoje como mãe solo, tá? Acho que a mulher como mãe, ela só erra mesmo, de verdade, quando ela negligencia, ou quando, sei lá, ela é negacionista em saber que o patriarcado existe. Porque quando a mulher, ela acredita que ela vai mudar a vida dela para poder fazer o pai um homem realizar o sonho dele como pai, é aí que a gente erra, sabe? De querer ter filho, mesmo sem não querer ter o filho, porque um homem resolveu que quer ser pai, a gente vai lá e cede. Aí, a gente coloca a escolha do homem na nossa vida. Isso é o nosso erro. Porque uma coisa é a mulher falar, eu quero maternar. Independente se o pai vai estar presente, se alguém vai me ajudar, eu quero maternar. Agora, quando a gente resolve ter filhos, por algum motivo, no meu caso, eu nem resolvi. Mas a minha imaturidade de não conhecer o meu corpo, de não entender o momento direito, acabou que eu tive o filho e eu já entendi na primeira. Pai é isso. Se ele quiser, se o homem quiser ser pai, ele pode. Se ele quiser também não ser, ele vai não ser. Por isso que eu escolhi não ter filhos mais. Porque se eu tiver um filho um dia, vai ser porque eu vou entender. Eu quero maternar independente se vai ter um pai ou não. Agora, toda vez que uma mulher resolve fazer o homem ter sonho, porque eles sonham, né?
e acreditar que o patriarcado não existe, igual essa moça lá do salão, que isso é coisa da sua cabeça que você escolheu, ela vai saber o seguinte, o homem vai ter o direito de escolher não mais paternar e não tem nada no Estado que obrigue ele a ter uma função de pai. E a gente não tem o direito de falar assim, agora eu vou comprar um cigarro e fugir no mundo. Não, a gente fica. Não tem cigarro feminino? Agora, por um lado, pior que tinha nos anos 80, tinha por isso que tiraram, porque as mães estavam indo buscar. Aí tiraram, eu quero dar uma boa notícia pra gente e pro público que tá em casa, porque se por um lado a gente tem Arthur Duval falando atrocidades, por outro nós também temos o desembargador de Santa Catarina, João Bush. Ele escreveu uma carta a uma moradora do Complexo do Alemão e eu vou ler uns trechinhos aqui para vocês. Na última terça-feira, eu vi sua entrevista no Jornal da TV. A senhora voltava para casa com sacolas de supermercado nas mãos e foi parada por uma repórter que queria saber sobre a chacina ocorrida mais cedo nos complexos da Penha e do Alemão. Sua entrevista me marcou profundamente. Moradora desde sempre da Penha, a senhora disse que já não tinha mais esperança, que nessa altura da vida, tendo visto tanta tragédia, tantas operações policiais, tantas pessoas próximas assassinadas, não acreditava mais que um dia a vida melhoraria. Tudo era tristeza. Em seguida, a senhora se despediu da repórter e retomou seu caminho para casa, cambaleante, cansada, segurando as sacolas. Hoje já é domingo. Faz 5 dias que eu penso na senhora. Faz 5 dias que eu estou andando ao seu lado. Faz 5 dias que tento carregar as suas sacolas até a sua casa. Sabe, dona Anice, sempre tive o cuidado de não me arvorar em senhor das verdades e me incomoda muito ver quem acha que sabe de tudo, cegado por redes sociais e algoritmos, pessoas com quem é impossível argumentar com base em fatos e lógica. Essa chacina, para mim, que vivo em um apartamento confortável, localizado em um bairro seguro, saneado, arborizado, com espaços de cultura e lazer, provocou espanto, lamento e indignação. A carta na íntegra você pode ler lá no portal do ECL Notícias, na coluna da Amanda Miranda. Essa carta eu li toda, me fez chorar. Eu recomendo, vale a pena. Tá na coluna da Amanda e quem é o editor-chefe é o nosso queridíssimo Chico Alves, que eu quero aqui me parabenizar por essa sensibilidade e também parabenizar o João. A Márcia conhece ele, né, Márcia? Conheço o João. Ele tem uma vida em busca da dignidade, da defesa dos aprisionados do Brasil todo, então é muito bom acompanhá-lo nas redes, eu já tive o prazer de conversar. E a gente quis trazer para mostrar para vocês que, olha, um homem de Santa Catarina, que é um estado majoritariamente de direita, né? A gente trouxe aqui uma boa notícia, porque ainda há esperança, né? Quando existe gente, né? Existe gente. Humanidade nas quando pessoas. tem compaixão, né, gente? Temos futuro. Tem gente atrás. Aqui a gente está celebrando o óbvio, e é o mínimo, mas é bom a gente frisar e dar palco, não só para quem fala atrocidades, mas a gente também tem que dar palco e dar espaço para quem tem uma atitude tão humana como essa, né? Agora vamos mudar de assunto. Precisamos conversar sobre a esquerdogata. Não mudou de assunto. Pois é. Vai ser difícil defendê-la. Só mudou o gênero, mas enfim, continua. Essa que se diz uma influenciadora de esquerda depois que o estrago foi feito. Peraí, eu vou explicar. A influenciadora Aline Dutra, conhecida como esquerdogata, foi presa por desacato, resistência e injúria racial contra policiais militares. Ela se identifica como uma comunicadora popular e publica conteúdos políticos com viés de esquerda. Pois é, só que viralizaram alguns vídeos mostrando ela zombando de policiais, chamando os agentes de fascistinhas e desdenhando do poder econômico e da origem deles. O advogado dela entrou na rede social dela também para falar em seu nome e disse que ela estava sob efeito de álcool, de remédios controlados e que sentiu muito medo da polícia, por isso agiu daquela maneira. Eu conto ou vocês contam? O álcool. Eu
Segundo ele, ela não é racista de jeito nenhum. Nem elitista, nem classista. Mas é alcoolista. Ou seja... Ô, gente, que estrago, hein? Ela já veio, pediu desculpa, disse que foi arrogante sim, mas que o que ela cometeu não foi injúria racial. Mas a questão que eu quero trazer aqui pra gente, além de muitas outras que a gente já tá na cabeça, é o seguinte. Se ela estava realmente entorpecida e com medo da polícia, que tá fazendo dá pra perdoar? Dá pra acolher porque ela é uma mulher e uma mulher de esquerda? Vai, Sara. Não, teve um pessoal que falou assim, Sara, conta vocês pra ela, né, Sara? ficam... Conta aí, Sara, conta aí. Vocês ficam descendo pau na pessoa que contribui pra pauta de vocês. Falei, primeiro, quem tem a mania, o hábito de ficar passando pano pra tudo quanto é merda e atrocidade é a extrema-direita. Eu acho que toda vez que a gente que se declara como pessoa progressista de esquerda, né, que tá contra esses conceitos aí, se a gente faz merda, tem que ser pontuado. Eu, você, todo mundo. Só que assim, né, o que eu falo, gente, bolsonarismo não é sobre lado político, é um comportamento. E o que mais tem são pessoas também dentro do campo de esquerda com esse comportamento, entendeu? Porque às vezes as pessoas vão achando brecha para poder achar uma relevância, um assunto ou outro, mas interno, assim, lá dentro mesmo, lá no fundo, tem muita coisa que a pessoa não quer abrir mão para aprender. Eu conheço um monte de gente que fala, Sara, sobre isso aqui, ó, eu tô aprendendo porque eu tenho pensamento elitista, eu tenho pensamento racista, e a pessoa se abre e fala, eu quero aprender a ajustar. Se a pessoa não aceita, não entende, é porque na cabeça dela ela tá certa e pronto. Aí trouxe aquele advogado que tem uma... Olha que aquele homem tem uma lista, assim, ó, Ele não é uma pessoa idônea, né? Vamos dizer assim. Ah, não? Não, que eu tenho aqui sabia. uma listinha aqui das coisinhas dele. É muita coisa mesmo, muita coisa. Aí como é que você pega alguém pra te defender que é pior que você? Pra poder lascar? Aí agora eu sei também que estão analisando os tais dos... como é que se diz? Atestado médico. Foram mais de 100 atestados, que não sabe mais a procedência. Aí você vai vendo. A pessoa, ela utiliza a pauta da educação, a pauta de pessoas de grupos marginalizados para conseguir um espaço na rede social, mas, na verdade, ela só tem um discurso, que ela prega totalmente diferente, entendeu? Aí você faz o quê? Você vai aplaudir? Cara, você tem que pontuar. Ou então vai pro MBL processar a Márcia. A Márcia tem um ponto interessante também para compartilhar com a gente. Eu, assim... Confesso que eu nem gostaria de estar falando da Aline, da Esquerdogata, porque eu acompanhei um pouco, não muito assim, mas acompanhei um pouco a história dela ao longo desses anos. E mesmo que eu não assistisse todos os vídeos, um que outro eu assisti ao longo desse tempo, e acho que ela fez esse voo, né, rumo ao topo. E aí, realmente... Na hora que ela chega nesse lugar com muitos, milhares, né, de seguidores, centenas de milhares de seguidores, e quando ela chega nesse lugar fazendo todo um discurso da moral da esquerda, da ética da esquerda, que é uma ético-política, e ela chega com um vídeo desses, produz na mente das pessoas uma contradição, uma sensação de contradição, e sobretudo porque nessa contradição... o discurso é de ataque à pauta que ela mesma defende. É isso que deixou as pessoas escandalizadas. Mas aí eu preciso mexer num cálculo aqui político, que é um cálculo ético-político, é o seguinte. A esquerda, as mulheres de esquerda, acolheram Cíntia Chagas, que é uma influencer de direita, marcada por vários preconceitos. E a gente soube, no caso da Cíntia Chagas, separar a mulher e dos preconceitos. E eu acho que com a Aline a gente pode fazer a mesma coisa. Separar a pessoa física dos preconceitos. Porque, na verdade, ninguém tem nada contra a Aline. Todo mundo tem contra os preconceitos que ela expôs ali naquela sua fala. Seja por uso de drogas, por uso de álcool, seja pelo motivo que for, ninguém é inimputável, embora, claro, possa ter os atenuantes jurídicos aí da história. Mas eu diria... A mesma coisa vale para os esquerdomachos que praticam misoginia, os racistas de esquerda. Quer dizer, a gente consegue separar por quê? Porque a pessoa está tentando fazer uma coisa, digamos, em nome das lutas, em nome dos direitos, e aí ela cai em contradição. Esquerdomachos caem em contradição, racistas de esquerda caem em contradição, todo mundo tá capacitistas com e tal. Suas estruturas, né? Mas, então, eu tomaria um pouco de cuidado para não malhar uma mulher de esquerda, porque a gente não malha as mulheres de direita nesse nível que eu acho que a Aline pode estar sendo malhada. O que a Aline tem que fazer? Vou falar aí. Um amigo meu, muito importante, cujo nome eu não vou dizer agora, esse sujeito, gente, ele foi canceladésimo. E aí, fui um dia conversar com ele,
E aí ele tava assim, arrasado, porque ele também tava no topo, caiu lá abaixo do inferno, abaixo do tapete. E aí eu disse pra ele, olha, e ele, claro, eu confio nele, né? Eu acho que ele tá falando a verdade. Mas eu disse assim, sabe, quando acontecem essas coisas com a gente deve se voltar para dentro, fazer uma análise da consciência, uma análise das ações, uma análise do mundo, uma análise das nossas prepotências, porque tem muito, que acho que a Aline teve um ataque ali de prepotência. Ela começou a falar todas as ignorâncias. A prepotência é um hábito das pessoas. Mas olha só, nenhum álcool, acho que você vai tocar nesse assunto também. Nenhuma substância muda a tua forma, o que tem dentro de você. Mas intensifica. O que intensifica, com certeza, deixa você mais agressivo. Pelo contrário. Mas né? não, a boca diz o que o seu coração tá cheio. Tem um ditado em latim que fala in vino veritas, no vinho a verdade. Pois é. Então, ou seja, outras paráfrases desse ditado entra o vinho, sai as verdades. Não necessariamente também. Mas eu acho que no caso da Cíntia. Qual é o nome dela? Aline. Eu acho que ela vai ser acolhida na medida que ela sofrer uma agressão, na medida que ela for ridicularizada por ser mulher e não pelo que ela disse. Eu acho que a crítica a ela tá sendo pelo... Claro, você sabe disso também. Pelo comportamento. Sim. E eu acho que no momento que ela retorna, que ela faz a meia-culpa, eu acho que de fato a gente precisa entender que nós não estamos aqui, e até como essa bancada, para sugerir e para endossar e ser uma bancada do cancelamento. Eu acho que o cancelamento é algo que a gente quer que faça cair por terra, inclusive. Mas qual é a diferença entre a postura da Aline e a postura de uma pessoa de direita ou de extrema-direita? 2 pontos. Primeiro que a Cíntia Chagas é declarada. Eu prefiro inimigo declarado do que aquele que anda dormindo junto comigo. Porque o declarado eu já interessante. sei. Essa desgraça falou, eu já espero dela isso. E o segundo ponto, mesmo ela sendo inimigo declarada, ela sentou e verbalizou. Você tem noção de que é uma vergonha pra alguém ter que ir contra o seu conceito e falar, gente, realmente o movimento feminista me salvou? Pra Cíntia Chagas, isso foi uma vergonha, porque ela sempre deitou e malhou o pau nas feministas. Ela reconheceu, Porém, ela reconheceu. O negócio, pra mim, não é o erro das pessoas. Você pica uma criança, você mata uma mulher, esconde o corpo dela, o negócio é o depois. E aí a pessoa reconhecer a parte do que ela tem que reconhecer. No caso da menina, da Aline, ela não se preocupou em vir se desculpar. Gente, era só ela vir se desculpar. Reconheça a sua miséria, falar, gente, amor. Puta que pariu. Nem eu sabia que eu tava numa desgraceira dessa. Mas, gente, foi chamar aquele velho. Assim, puta que pariu. O advogado diz que ela tá arrependida. Eu tenho certeza que ela tá Mas ele disse, não foi ela que disse. Não, mas não é isso, gente. Mas agora, eu queria só dizer uma coisa. Eu acho que, assim, a nossa tristeza, a nossa surpresa, que nós todas, que sempre acolhemos ela bastante. Eu conhecia ela. Éramos todas bem unidas, assim, né? O pessoal da internet, até a Carol Sardá, que trabalha com a gente também, é muito próxima dela e tal. O que acontece é que a gente fica muito mais decepcionado quando uma pessoa diz nas redes coisas importantíssimas e que a gente está totalmente alinhado de acordo, e de repente você vê ela dizer tudo em prática, né? Na prática, porque uma coisa é você, se aquela hashtag MeToo, a galera do hashtag que surfa em todas as ondas, quando você vai ver na vida real, ela não prega o que ela posta. E aí mostra muito... Essa é a grande questão. Eu acho que isso mostra muito a superficialidade dos debates nas redes sociais. E um detalhe a mais que eu gostaria de levantar. Vamos pensar do ponto de vista da diferença, porque ela fez o discurso da direita, sendo que é uma pessoa de esquerda. Qual é a diferença, então? Gente, aí vamos para psicanálise, assim, vamos para um pouquinho mais profundo da história. Qual livro? Vamos pro livro. Que tem a ver também com a... Não, Sara. Qual o seu livro? Não, falando que eu gosto dos livros que a gente já vai coisar. Tem uma diferença entre a esquerda e a direita, embora a Aline tenha feito o típico discurso da direita e a postura da direita. Então, parecia uma madame de extrema-direita fazendo aquela cena de humilhação. E isso causou realmente um desconforto imenso nas pessoas e um choque até mesmo, né? Mas eu acho que tem uma coisa que é o aprendizado, Sara. O aprendizado que a gente pode ter nesse tipo de situação. Sobretudo quem é
branca, sabe? Quem é branco e quem é de classe média e quer ser de esquerda. Que é o seguinte, todo mundo nessa sociedade patriarcal, racista, para falar de livro patriarcal capacitalista, como eu escrevi no mundo. Tá vendo? Sempre tem um livro. Ela me zoa, mas ela tem razão. Ela me zoa porque ela tem razão. Mas enfim, e aí, então, esse patriarcal capacitalismo, que é esse sistema de opressão pesado, tá dentro de todo mundo. Sim. E aí, qual é a diferença? É a gente lutar contra isso ou a gente tá a favor disso? Mas isso tá dentro e a pessoa projeta. A extrema-direita projeta e ataca os outros. A extrema-direita projeta e ataca os outros. A esquerda vê esse negócio e combate. Essa é a diferença. E por isso eu acho que as pessoas têm que tomar muito cuidado quando elas são brancas. Quando elas estão numa posição de privilégio, tem que ser cuidado redobrado. Verdade, a gente está num processo de letramento, de aprender as coisas. De letramento, tem que passar que por é aí. eterno, né? O negócio que não, todo dia vai ser um pouco. Eu acho que a gente tem que discutir sempre o que é o cancelamento. Eu acho que o cancelamento não é um lugar para ninguém. Inclusive, se estamos discutindo educação, se estamos discutindo o complexo da Maré e do Alemão, se estamos discutindo a questão presidiária no Brasil, é porque a gente acredita que as pessoas podem mudar. Então, não, é um contrassenso, é um contradiscurso, inclusive, a gente cancelar as pessoas e, ao mesmo tempo, construir uma política de... Ou seja, mas como alguém da esquerda que cometeu um crime e está reconsiderando tudo isso, é possível essa pessoa retornar? Eu acredito que é possível, porque se não for possível, a gente vai se guetificar, não acreditar na educação e não acreditar na mudança das pessoas. Mas aí eu tenho um ponto. Então, não, mas, gente, assim, ó, tem um negócio cancela. Você sai da roça, mas a roça não sai de você. Se você sai de uma classe, a classe não sai de você. Então é bom você ter sempre essa memória, que se você tem uma ética... E você, digamos, veio lá da burguesia branca. Se você tem uma ética, é bom você lembrar disso, que você não deve atuar na contramão da sua própria ética. E a questão do cancelamento... Isso é letramento. O cancelamento só existe, Sucena, quando você se cancela, entendeu? Eu falo por mim, quando aconteceu lá no negócio do Big Brother no começo do ano... mas assim, depende também. Quando eu conversei com Vanessa Camargo, por exemplo, que ela saiu do Big Brother, depois daquela furdunço todo que teve, que é da questão racista com o Davi e tal. Eu fui a primeira pessoa, depois que ela saiu, que a gente sentou e conversou. Eu levei pra ela o que eu acredito, que eu confio. Menina, que o povo queria me bater, me picar com faca de passar manteiga. Porque o pessoal falou, ela é vendida, ela é isso e aquilo. Só que dentro da conversa que eu tive com ela, eu fui com a minha convicção no que eu acredito, no que eu prego, que eu pratico de verdade. Então eu falei, gente, quem me cancela sou eu. A partir do momento que eu tenho um comportamento ao contrário do que eu prego, então eu não vou ter força, eu vou combater o cancelamento. No caso da Aline, amiga... O que ela praticou lá é a verdade que ela tem em si. E é só mudar, pronto, acabou. Mas ela tem que reconhecer pra mudar. Enquanto ela não reconhece, ela não vai ter força de me falar outra coisa, porque o discurso não tá batendo. Sem arrependimento. Exatamente. Eu amo essa frase. Quando eu falei sobre a Vanessa Camargo, eu fui lá crente do que a gente tinha conversado, porque era a minha convicção dentro de uma luta que eu acredito, que é do antirracista. Vai fazer o que com racista? A gente pode pôr fogo? Não. Pode matar, pode bater? Não pode. Então fazer o quê? Ressignifica o resto do caminho. Mas ela te procurou pra conversar e pra aprender. Justamente por causa dos conteúdos que eu tava fazendo, acabando com a raça dela cada vez que ela fazia uma gracinha. Então eu fui com uma janela de conversa aberta, ou seja, ela respondeu, porque eu falei. No caso da Aline Esquerdo Gata, já que ela que falou, não foi alguém que disse, ela que praticou, ela tinha que vir e conversar do mesmo jeito, entende? Porque como a gente vai entender o arrependimento se a gente não escuta? Aí, ao invés dela fazer isso, começou a ficar mandando mensagem pras pessoas, entendeu? Perturbando. O problema foi que só piorou. Ela começou a discutir por DM com as pessoas. E aí, eu acho que é uma bola de neve, porque a convicção ainda é outra, entendeu? Ela não aceitou que ela teve esse comportamento. Então, ainda tá trabalhando, ainda tá atuando com arrogância, apesar de saber mas eu acho que errou. nós também somos arrogantes no lidar com essas pessoas. Existe uma arrogância e existe até um se arvorar sobre quem cai. Tipo assim, eu sou melhor do que você. Mas cuidado, a estrutura existe. É isso que eu tô falando. E assim, gente, uma coisa que a gente não pode deixar de pensar
é sobre idealizar os grupos minorizados como se nós não pudéssemos ser escrotos, mesquinhos, sacanas, canalhas. E sim, existem pessoas trans, pessoas pretas, mulheres, indígenas... Que não prestam. Que não prestam. Por quê? Porque nós somos humanos. E essa humanidade... E até quando essa idealização acontece... Ela é um preconceito. Há um racismo quando você acredita, porque eu acreditei porque eu era uma mulher preta. Amor, é um racismo também. A questão judaica, inclusive, a explicação da questão judaica nazista, ela era pela superestimação. Os judeus são mais inteligentes, eles são mais ricos. Não, o judeu é só mais um povo. Ou seja, os indígenas são mais isso. Não, os indígenas são um povo. E como se a pessoa, por ter sofrido e fazer parte de uma minoria... Ela não... De um grupo como menorizado politicamente, de ser ruim. Direito ela não tem, né? Mas digamos assim, é como se essa pessoa não tivesse falhas. Você tem toda a razão. Desumanização, né? Por falar em falhas, eu quero falar uma coisa aqui pra vocês. O documentário A Vizinha Perfeita tá sendo muito comentado, foi premiado no Festival de Sundance e dá para entender tanto sucesso. É realmente muito bom, gente. Muito, muito interessante, muito forte. Mas, não vamos dar spoiler aqui não, mas o que eu posso dizer é que ali o que rolou foi o caminho do mal até as últimas consequências. Vamos falar sobre até que ponto um vizinho pode ter razão. Qual o limite de um vizinho? Como ser diplomático com um vizinho? Esse assunto, acho que é muito gostoso e muito comum a todos, né? Todo mundo tem uma história com algum vizinho, seja ela boa, nesse caso péssima, ou má. Alguém quer começar? A Sucena quer começar a contar alguma história com um vizinho? Como é que é a Sucena? Começa rindo, né? Já entregou o jogo. Já entregou tudo. Eu fui a vizinha perfeita. Mas primeiro dizer que esse documentário me deixou, assim, muito abalada pelo teor de... ser real, né? E pelo teor de terror que vai se apresentando e vai se aumentando como um monstro mesmo. É algo que vai crescendo como uma avalanche. Então eu assisti, assim, me arrependo de assistir de madrugada, porque fiquei... Não é um filme dormir. Que mexe muito com a gente. E a estética também, porque todo o filme é todo montado em cima de câmeras policiais, exatamente. Da vida real. Né? Então, assim, é uma imagem crua, uma imagem real que torna tudo mais visceral e mais chocante. E brinca, né? com o cotidiano, né? Então você vê o cotidiano se desdobrando no absurdo, até o absurdo. E eu na época da faculdade, em 2011... inventei de montar uma república com os amigos. E a república, coitado do seu Oswaldo e de sua mulher, cara. Eu lembro que... Pô, um beijo, seu Oswaldo. A gente, ficou tudo bem, não ficou? Subindo ali a Santanésia, no Butantã. Eu estudei na USP, então a gente se reuniu ali para morar naquele bairro do Butantã. E éramos 9 estudantes em uma casa enorme. Você vale por 3? E a gente, mas não era só eu, a vizinha. A questão é que não era só eu, cara. Éramos todos. E eu lembro que um dos fatos mais fatídicos que a gente inventou de fazer uma festa. E a festa foi um sucesso. Quando deu, assim, 3 da manhã, tava uma galera pelada na casa. E não tinha muro. E aí os vizinhos loucos. Veio a polícia, e era a época que a gente estava lutando, em 2012, contra a PM no campus, porque a PM não podia entrar no campus. Você tem a polícia universitária justamente para que a polícia militar não entre, porque a universidade não é coisa de polícia. E a polícia entrou nessa época no campus, começou a adentrar o campus da universidade, e os vizinhos chamaram a polícia para acabar com a festa. E eu lembro que teve um episódio, aí a Júlia veio, minha colega de gente, a PM chegou, todo mundo ficou em silêncio, alguém, a PM, fora a PM, todo mundo, isso numa casa, meu amor, numa casa. Claro que no outro dia nós estávamos sendo convocados por toda a vizinhança e a gente não melhorou. Então eu sou um exemplo. Mas vocês convidados a não, porque a gente foi retirado da vizinhança. Uhum. Então foi um ano de inferno, porque pra gente era alegria. Gente, a gente queria fazer sarau quase todo dia. A gente queria quase toda...
Então, você assim, era a vizinha perfeita. Não, eu era a vizinha perfeita. Eu e mais os 9, né? Porque essa responsabilidade não vem só pra mim. Era praticamente uma gangue. Mas eu lembro que teve um episódio em outra república que a gente teve que mudar, porque só durou um ano de contrato. Durou muito. Que o vizinho veio com as panelas, assim... Calem a porra dessa boca! Então, enfim... Enlouquecendo, vizinho. Ou seja, eu acho que os estudantes universitários precisam ser mais consequentes. E a gente não gosta. A gente não gosta de ser chamado... De ter nossa atenção porque chamada. É a fase da liberdade, de testar os limites, de sair da casa dos pais e morar sozinho. Mas hoje eu entendo meus vizinhos. Ah, tá Hoje vendo? A vida dá muitas voltas. Nada como o tempo, né? Não, eu tava gente. muito errado. A gente tava muito errado. Imagina, um sarau todo dia. Que porra E você, é essa? Sara? Histórias de vizinhos. Não, menina, eu cresci em comunidade, né? Eu morava em beco. Então, assim, mesmo sem querer, você tem contato com seu vizinho, porque ele tá praticamente passando dentro do seu quintal, ou do seu portão mesmo. Mas em comunidade, assim, tem o povo que é estranho, né? Que faz uns barracos e outros de vez em quando. Mas tem muita... Como é que se diz? Familiaridade, assim. Sim. Parece que você é parente. Então, sempre tem a vizinha que sabe que a mãe foi trabalhar e olha os meninos que tá na rua. Sempre tem aquele vizinho que conta pro pai que tá fazendo na rua. Então, eu acho que por isso que eu sou uma vizinha muito flexível. E de dividir comidas também, entendeu? Ah, isso é muito bom. E aí, até no condomínio que eu moro hoje, eu tenho essa mania. Aí eu fiz amizade com umas 2 vizinhas lá, então eu faço a canjica, da casa 16, eu levo na portaria. Porque eu tenho essa mania mesmo. E na favela a gente faz isso, né? Fulano, tem feijão cozido? Você me dá um pouquinho. Eu fiz bolo, né? Então é muito assim. Eu aprendi a ser uma boa vizinha além por de causa tudo, da minha você é comunidade. mineira, né? Mineiro adora compartilhar comida. Comida boa, a gente divide. Comida boa. Besta. Eu já pensei aqui no barulho dos gemidos da vizinhança. De quem? Não, gemidos. Na tua casa não tem gemido, não, Sara? Eu moro em apartamento. Gemidos. Então é comum a Eu não gente tô sentindo dor, vou gemer por quê? escutar grandes gemidos. Eu não sinto dor pra gemer em casa, não. Aí é a vizinhança da felicidade, né? Porque quem transa A Márcia namora. Ela... A Márcia namora. Quem Olha transa o não bullying. perturba ninguém. Olha o bullying aqui. A Márcia namora e escreve livros. a Márcia, gente, tem um... Qual que é o E livro do namora um psicanalista, amor. Como é que é o É. nome da especialidade dele, do cara lá que ele estuda? Ele ele aquele estuda um- os Winnicott, Ferenczi, essa galera. Esse aí. E esse aí. Freud. Freud, ele conhece todo, é íntimo dessa turma toda. Cuidado, hein? Cuidado, mas ele não é meu Histórias vizinho. de vizinho, tem? E eu tenho história de vizinho dos outros, mas o meu, eu posso dizer, gente, eu sou uma santa. Eu sou a única pessoa no mundo que eu conheço. Eu não tenho memória de ter ido numa reunião de condomínio ao longo da minha vida. E às vezes, lá no meu prédio, eles fazem reunião de condomínio, na parte de baixo, assim. E eu recebo aquele convite, nem vou. Eu passo por eles, assim, toda arrumada, embonecada pra ir pra farra. Nem se tô mistura brincando. com a gente. E só dá um beijinho assim, sabe? Beijinho no ombro, tchau. Porque é muito fácil quando você paga o condomínio e eles ficam lá resolvendo os problemas. Eu até agradeço pra minha vizinhança, cujo nome eu conheço do meu prédio, acho que 2 pessoas, tem uns 30 apartamentos, mas eu só conheço 2 pessoas porque eu realmente não tenho nenhum contato com... Quando os meus vizinhos de porta eram pequenininhos, eles iam pra minha casa criança, né? Comer sanduíche, brincar e tal. A minha filha se escondia dos vizinhos, porque ela tem pavor, assim, de criança pequena. Ou tinha naquela época que ela era adolescente, né? E eu não tenho história pra contar, embora isso que a Sara tenha vivido de... comunidade, quando você mora em casa e mora ali na periferia, isso tinha na casa da minha mãe, isso tem até hoje lá na galera onde ela mora. Eu acho fofo, sabe? Não, Eu isso estranho bolo. o jeito que eu tenho. moro. Você nem conhece as vizinhas, né? Não, calma, hoje, mas na rua da minha infância, desse vizinho que eu quero falar, dessa vizinhança que eu quero falar, eu fui uma criança que brincou na rua, eu, meu irmão e as minhas eu também. amigas da rua. Então a gente eu ia também. pra escola, voltava da escola, almoçava e era o dia inteiro na rua de pé descalço. Cara vermelha de sol. Tinha assim, Bom umas demais. 10 meninas, mais 10 meninos, era uma gangue naquela rua, todo mundo muito, muito bem comportado. É claro que os meninos um pouco menos, tá? Eu vou dar posso contar várias histórias do meu irmão Rui, que era o craque da bola. Mas tinha um vizinho que era o terror da rua, que era o seu Esteves. Era um senhor que morava sozinho, numa casa da esquina, assim, fechada. E os meninos, ele era muito rabugento, porque se caía a bola no quintal dele, ele furava a bola. Eita! Ele não devolvia, não, ele furava a É que bola. ele nasceu inteiro, né? Não nasceu criança.
Então, ele nunca teve... ele tinha ódio das crianças porque faziam barulho. É uma história muito parecida com do filme, com o documentário, né? E aí, um dia os meninos, para irritar ele, começaram a jogar pedrinha na janela, que ele deixava a janela da casa dele toda fechada, para não ter contato com ninguém lá de fora. Os meninos começaram a jogar pedrinha na janela dele. E um dos meninos batia na porta, não tinha nem campainha, acho que batia lá e saía correndo. E um dia, ele ficou muito irritado, começou a xingar muito lá do lado de dentro da casa, e os meninos estavam na calçada dele. Ele falava, sai daqui, peste, sai daqui. E aí teve um dia um menino preto retinto, filho da dona Canuta, que era filha de escravizado. Ela já era bem velha e tal. Ele fez essa brincadeira, os outros todos branquinhos fizeram, não deu nada. Esse menino preto retinto fez, que era amigo do meu irmão. E sabe o que o seu Esteves fez? Ele ferveu água e jogou no menino. Que horror. Que absurdo. E olha que absurdo, ninguém chamou a polícia. E o menino se machucou. O menino se machucou. Sorte que ele, assim, pegou num lado do corpo dele, que ele ficou com queimaduras pro resto, assim, com cicatrizes pro resto da vida. Que horror. Não pegou nele inteiro, porque ele foi... Pegou, Ju? Pegou um pouco no rosto e aqui no lado todo. E ele foi pro hospital, foi um horror. Uma cena horrorosa. E não aconteceu nada com o seu Esteves. Ele não foi preso, Ele né? não foi preso, não aconteceu. Acho que nem denunciado foi. Que isso era em 1900 e... Isso 82, 83, uma coisa assim. Nossa, que horror. E o aí, documentário que a gente assistiu. É o documentário que a gente assistiu. Quando eu vi, e assim, aí ele continuou sendo... E os pais, o que a vizinhança fez? Em vez de expulsar aquele velho horroroso dali, a ordem era, não chega perto da casa do seu Esteves, para não acontecer de novo com você. E pesei, né, o clima. Mas deixa eu contar uma coisa pesada também. Eu não vi o documentário, tá? Tem a ver. Eu não vi o documentário, mas tem um filme famoso que chama O Homem ao Lado, que é um filme argentino de 2000 e pouquinho, assim, que é de dois cineastas, Con e Duprá. Eles fizeram esse filme em cima da história de dois vizinhos. Um cara que mora na única casa que tem do Le Corbusier na América Latina, lá em Buenos Aires, e é um arquiteto, um designer, um cara todo. E a história de família, e aquela família burguesa mais ótima, até que chega um vizinho que resolve fazer um buraco na parede e olhar pra casa deles. E aí, gente, aí é aquela história, aí in vino veritas, né? Aí a verdade vem à tona, a verdade dessa família burguesa é punk. Eu recomendo muito, acho um filme fabuloso. Uau, já vou... Em cima dessa ideia do que é esse encontro com a alteridade do vizinho, né? O Nebenmensch, o muito próximo, né? A pessoa que tá ali do seu lado, que é onde aí a coisa aperta. Olha, mas eu queria também contar, pelo menos alguém tem alguma história boa? Pra gente não acabar achando que os vizinhos são todos horrorosos. E eu tenho. Eu mesma falo, eu mesma falo que eu tenho. Eu sou muito assim, eu quero falar, quer aparecer, né? Paquita, volta tá precisando, né? Paquitas no palco agora. Nossa, mas olha, até parece. Eu preciso, nessa mesma vizinhança, para a gente ficar com uma péssima ideia da minha infância. Nessa mesma vizinhança, a gente tinha exatamente o que você compartilhou. Tinha uma vizinhança de portas abertas. A gente entrava e saía da casa, as crianças da casa umas das outras. A gente brincava, passava o dia na casa de uma pessoa ou da outra, cada dia na casa de um. As mães faziam bolo. A minha mãe não fazia porque estava trabalhando fora. Minha mãe era a única que trabalhava fora. Dá o fermento. Dá o fermento. Dá o fermento. Você tem açúcar, pega açúcar emprestado, não sei o quê. E o meu avô era o grande Papai Noel dessa rua. Ele que fazia a área de lazer da rua, pintava amarelinha no chão. Ele era o seu Arriva, que todo mundo falava, o seu Arriva era meu vô Nene, mas para a rua ele era o seu Arriva, que era o grande Papai Noel de todo mundo. A gente fazia festa junina coletiva, cada um fazia alguma coisa. A gente fazia natais coletivos ali. Então eu tive uma infância extremamente feliz por conta desses vizinhos, por conta dessa rua, a Ruda Pinto, que eu morro de saudade, porque foram os melhores anos da minha vida. E depois eu fui embora pro Rio com 11 anos e eu deixei todo mundo lá. E eu morria de saudade. Vamos fazer uma festa lá nessa rua. Era pra levantar o astral, olha o que aconteceu. A história feliz saiu pela culatra. Não, pra finalizar então rapidinho, há uma Como vizinha... chamava a rua? Rua Ruda Pinto.
Ô, Ju, tem uma vizinha lá em Belo Horizonte que a gente deve muito mérito pra ela lá em casa. É a dona Cida de Soaerto do Salgado. É que a gente tem a referência, né? A dona Cida de Soaerto do Salgado. Lá em casa, meu pai era epilético, então ele tinha dificuldade de trabalho. Então a gente passava muito aperto em algumas questões de segurança de alimentos mesmo. Aí eu lembro que teve uma vez que a gente era pra almoçar, não tinha nada pra fazer, pra comer, nada. E aí, essa vizinha, a dona Cida, bateu no portão e falou, seu Zé, a minha patroa todo mês dá uma cesta básica pra alguém. E aí, esse mês ela não tinha quem dar e perguntou se eu sabia de alguém. Eu lembrei do senhor. O senhor quer essa cesta? Então, tipo assim, essa vizinha que via a realidade da gente, né, que compartilhava a nossa vida e sabia da dificuldade, ela foi muito, assim, certeira no dia. E eu não esqueço ela de jeito nenhum. Então, acho que pra mim, hoje, é estranho morar num condomínio onde as pessoas não se conhecem, não conversam, porque você perde, sabe? Esses pequenos detalhes de ajuda, assim. Precisamos conversar. Um pouco assim, também é psicanálise, né, gente? Qual Porque agora livro, vocês estão contando essa história. Eu lembrei. Qual é o livro da Márcia de vizinho? Não é possível que ela tem. E um momento, assim, bem bonito que ficou na minha vida toda vez. A minha mãe uma vez saiu e deixou a gente pra vizinha que morava na casa, assim, sei lá, tinha que atravessar a rua, fazer um negócio lá pra chegar na casa dela. Mas a nossa mãe nunca nos deixava sozinha e nos deixou sozinhos. E aí, essa mulher chamava Romilda, nunca esqueci dela. E ela resolveu nos agradar e ela foi fazer pipoca. E eu achei muito fofo aquilo, porque ela fez tanta pipoca, que a pipoca começou a sair da panela, e a pipoca invadiu a cozinha e virou um negócio, na minha cabeça de criança, era como se a cozinha inteira tivesse virado um mar de pipoca. E até hoje, eu gosto de fazer pipoca na panela, mas eu nunca consigo fazer transbordar. E eu sempre lembro dela. Eu sempre lembro dela. Eu sempre lembro da dona Romilda com aquela panelaça de pipoca que transbordava. E aquele negócio, eu lembro dela varrendo a pipoca, gente, até hoje. Gente, que maravilha. Olha que coisa, né? Gente, calma, que ainda não acabou, mas é só um recadinho. Se você quer continuar essa conversa e ficar por dentro de tudo que vai rolar por aqui, aponte seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui na tela. Nesse canto. Ou acesse icl.com.br/precisamos conversar e entre no nosso grupo exclusivo de WhatsApp. Lá você vai receber o link para assistir ao nosso próximo encontro e ter acesso a conteúdos exclusivos. Antes de acabar, claro, a gente não pode deixar de homenagear o maravilhoso Lô Borges, que nos deixou no último dia 2 de novembro. Eu só quero dizer, gente, que Clube da Esquina, para mim, é um dos álbuns mais lindos da história e que a música brasileira é foda. Concorda comigo, Açucena? Indubitavelmente. Eu sempre costumo dizer que temos muitos trunfos e um deles é a canção brasileira, que a gente tem um orgulho de hastear essa bandeira maravilhosamente. Eu faço parte de uma história que tem as Bahias e a Cozinha Mineira como princípio, né? Eu venho dessa banda, eu crio essa banda, e a primeira formação era toda de mineiros, do sul de Minas, e eram todos apaixonados pelo Clube da Esquina, devotos pelo Lô Borges, por Milton Nascimento, Toninho Horta, toda essa galera linda. E, sem dúvida, o Lô foi um tesouro do Brasil, um grande artista da maior grandeza de melodias e letras absolutas e fundamentais. E acho que todo o nosso carinho, todo o nosso amor ao Brasil e às Minas Gerais, aos mineiros e àquela esquina entre a rua Divinópolis e Paraisópolis, entre o Paraíso e o Divino, nasce o Clube da Esquina. É lindo demais. E para homenagear o Lô Borges, a Açucena escolheu uma música para cantar. Qual será? Vamos descobrir agora. Vambora. Açucena, canta, meu amor. Sem nenhuma pretensão, mas com muito amor por você, Lô, por sua memória e pelo Clube da Esquina. Viva Minas Gerais e viva o Brasil. Vento solar e estrelas do mar, a terra azul da cor de seu vestido. Vento solar e estrelas do mar, você ainda quer morar comigo? Se eu cantar, não chore não, é só poesia
eu só preciso ter você por mais um dia. Ainda gosto de dançar. Bom dia, como vai você? Você vem? Ou será que é tarde demais? Linda. Que coisa linda! Essa é a nossa homenagem ao maravilhoso, inesquecível, genial Lô Borges. Até a semana que vem. Mineira aqui, um beijo. Um beijo, gente. meninas. Foi muito Olha, hoje a gente tá muito chorona. Olha aqui. Oxe, mas tá chorando, hein? Turma, ficou pronto o meu novo livro que se chama É Só um Jogo. E se nada disso for real? O livro que eu escrevi até hoje, é o 13º livro que eu escrevi, que eu mais gostei de escrever. Uma provocação filosófica, assim, super inovadora. Traz conceitos de matemática, filosofia, física e discussões que todos nós temos no nosso dia, mas de uma maneira totalmente nova. E eu diria até num estilo que revoluciona esse tipo de literatura. Eu vou lançar esse livro no dia 9 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, e vou falar sobre tudo o que está acontecendo, que as pessoas não têm nem ideia nesse mundo da inteligência artificial, e explicar para vocês de onde vieram os insights desse livro. E até vou ler um trechinho para vocês. O mais legal é que, além desse encontro incrível, vocês vão ter a oportunidade de adquirir o livro por um preço super especial e autografado. É o livro que eu mais gostei de escrever. E eu acho que vai ser o livro que vocês vão mais gostar de ler. Não que vocês vão sair do livro todo animadinho, não. Mas vão sair com a cabeça, ó, pirando. Aquilo que um livro deve fazer com as pessoas. Um abraço e até dia 9.